Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Sabe Aquele Livro? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Éder Chaves e hoje eu escolhi uma obra fantástica para nós nos debruçarmos sobre ela e extrair dela o suprassumo, né? Aquele resumo assim que te deixa totalmente à parte do que se trata essa obra, para que você tenha esse interesse desperto e, se for da sua vontade, você ir atrás dela para saciar a sua curiosidade em ter essa interação melhor com o teu conteúdo. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês o box que eu tenho completinho, tá? De ninguém mais, ninguém menos que Yuval Noah Harari, esse autor esplêndido, esse escritor, professor, enfim, ele roda o mundo dando palestras. Ele tem como seu último livro aí, o livro Nexus, porém, ele será assunto para um outro vídeo. Mas, nesse box, eu tenho esses temas aqui. Ops, está de ponta cabeça. Esses 3 livros aqui, esses 3, difícil dizer, atribuir a ele um best-seller, porque todos os livros dele foram super bem vendidos, mas a gente vai falar hoje especificamente desse daqui do meio, tá bom? Eu vou tirá-lo aqui para mostrar mais em detalhes para vocês. Pela última vez, o box, aqui, do Yuval Harari, como ele é mais popularmente conhecido, e o livro no qual nós vamos fazer o resumo hoje. Eu escolhi esse daqui, 21 lições para o século XXI. Então o vídeo de hoje está imperdível. Fica aí, fica comigo que você vai ficar por dentro dessas 21 lições. Eu vou trazer para você mastigadinha, resumida uma a uma, para você ficar a par também. Se você não conhece nenhuma obra desse autor, sinceramente, você não sabe o que você está perdendo. Ele é fenomenal, tá bom? Então, vamos lá? Começar a falar sobre o livro? Agora! Bom, vamos lá. Em 21 lições para o século XXI, Yuval Noah Harari divide o livro em 21 capítulos, cada um correspondendo a uma lição que aborda os desafios mais urgentes da contemporaneidade. Começando então aqui, pessoal, pela primeira parte. Primeiro item, desilusão. Harari aborda a crise das grandes ideologias do século XX, são fascismo, comunismo e liberalismo. No século XXI, o liberalismo, apesar de sua hegemonia, enfrenta desafios como o avanço da tecnologia e as mudanças sociais globais. Ele reflete sobre o futuro da política em um mundo onde narrativas ideológicas perdem a força. Número 2, o trabalho. O autor discute o impacto da automação e da inteligência artificial no mercado de trabalho. Profissões que antes eram vistas como seguras estão sendo substituídas por máquinas. Isso pode criar uma classe inútil, composta por pessoas sem espaço na economia do futuro. Ele propõe que a educação se foque em habilidades adaptativas. Número 3, liberdade. Harari questiona se os humanos realmente têm livre-arbítrio em um mundo onde algoritmos podem prever e influenciar nossas escolhas. Ele alerta para o perigo das corporações e governos usarem dados pessoais para controlar decisões individuais. Número 4, igualdade. Com os dados se tornando o principal recurso econômico, Harari prevê um aumento nas desigualdades sociais. Ele também levanta preocupações sobre a biotecnologia, que pode criar super-humanos acessíveis apenas para os ricos, exacerbando desigualdades. Tema número 5. Comunidade.
O autor discute o papel da comunidade em um mundo globalizado. Embora as pessoas busquem conexões locais, os problemas mais urgentes, mudanças climáticas, terrorismos, pandemias, só podem ser resolvidos por meio de cooperação global. Civilização. Harari explora uma ideia de que a humanidade está caminhando para uma única civilização global, unida por tecnologias e mercados. No entanto, ele também destaca os conflitos culturais que emergem desse processo. Nacionalismo. Ele examina o ressurgimento do nacionalismo no século XXI. Harari argumenta que o nacionalismo, embora útil para unir comunidades, possa ser prejudicial ao abordar desafios globais como mudanças climáticas e o avanço da tecnologia. Religião. A religião, segundo Harari, continua relevante como uma fonte de identidade e comunidade, mas é incapaz de fornecer respostas práticas para problemas científicos ou tecnológicos. Ele sugere que as crenças religiosas devem coexistir com a ciência, mas não substituí-la. Imigração. A imigração é apresentada como um dos maiores desafios políticos. Val Harari explora o dilema entre manter a identidade cultural de uma nação e aceitar imigrantes, enfatizando a necessidade de equilíbrio e empatia. Tema 10. Terrorismo. O autor desmistifica o impacto do terrorismo, argumentando que ele é menos perigoso do que parece. Ele sugere que a verdadeira arma dos terroristas é o medo, que pode ser amplificado por governos e mídias. 11. Guerra. Embora as guerras entre nações tenham diminuído, Harari alerta para as novas ameaças, como cyberguerras e a corrida armamentista em inteligência artificial. Ele questiona se a paz global pode ser sustentada em um mundo de rápidas mudanças tecnológicas. Número 12. Humildade. Harari argumenta que nenhuma nação, religião ou cultura tem todas as respostas para os desafios globais. Ele defende uma abordagem mais humilde e cooperativa para resolver problemas universais. Número 13. Deus. O autor reflete sobre a relação entre ciência e religião. Ele sugere que a humanidade está buscando novos deuses, como a inteligência artificial e os algoritmos, que podem substituir as divindades tradicionais. Número 14. Secularismo. Harari defende o secularismo como um sistema ético baseado na verdade científica, na empatia e na justiça, enfatizando que ele pode oferecer respostas mais sólidas para os desafios modernos do que as religiões tradicionais. Número 15. Ignorância. Neste capítulo, Harari discute o papel da educação em um mundo onde a informação está amplamente disponível, mas o senso crítico é escasso. Ele defende a importância do pensamento crítico e da curiosidade intelectual. Número 16. Justiça. O autor analisa como os avanços tecnológicos complicam o conceito de justiça. Ele cita, por exemplo, o impacto de algoritmos na tomada de decisões legais e sociais, que podem reforçar preconceitos existentes. 17. Pós-verdade. Harari explora a era da pós-verdade, onde narrativas fictícias e fake news dominam. Ele argumenta que os humanos sempre viveram em bolhas de ficção, mas as tecnologias atuais amplificam esse movimento. 18. Ficção. Ele reflete sobre o papel das histórias e mitos na construção da sociedade, destacando que muitas instituições modernas, dinheiro, nações, religiões, são baseadas em ficções compartilhadas.
19. Educação. Harari enfatiza que, em um mundo em constante mudança, a educação deve focar em ensinar habilidades como pensamento crítico, criatividade e adaptabilidade, em vez de apenas transmitir informações. Número 20. Significado. Com a ascensão da tecnologia e o declínio das narrativas tradicionais, muitas pessoas enfrentam uma crise de significado. Yuval Harari sugere que, em vez de buscar sentido em mitos antigos, os humanos devem criar novos significados para suas vidas. Número 21. Meditação. No capítulo final, Harari compartilha sua experiência com meditação e defende o autoconhecimento como uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios do século XXI. Ele argumenta que, ao compreender nossas próprias mentes, podemos navegar melhor as complexidades do mundo moderno. Yuval Harari encerra 21 lições para o século XXI com uma profunda reflexão sobre os desafios e oportunidades que definem o nosso tempo. Ele não se propõe a oferecer soluções definitivas ou dogmáticas para as questões mais urgentes da humanidade, mas sim a estimular uma consciência crítica e reflexiva diante das rápidas transformações sociais, tecnológicas e políticas que estamos vivenciando. A mensagem central de sua conclusão é muito clara. O futuro da humanidade dependerá menos de grandes narrativas e mais da capacidade de indivíduos e sociedades em lidarem com a incerteza e com a complexidade de um mundo interconectado e em constante mudança. A crise das narrativas e o papel da consciência. Harari reconhece que vivemos em uma era de transição marcada pelo declínio das grandes tecnologias e ideologias ainda do século XX e pela ascensão de novos sistemas de poder, como o capitalismo de vigilância e a biotecnologia. Enquanto no passado as religiões, os nacionalismos e os liberalismos forneceram um senso de propósito e direção, essas narrativas estão cada vez mais inadequadas para enfrentar os desafios do século XXI. O autor destaca que a crise não está apenas na falência das narrativas, mas também na perda de controle do indivíduo sobre sua própria vida. Com o avanço de algoritmos que conhecem os seres humanos melhor do que eles mesmos, há o risco de perdermos nossa autonomia em decisões fundamentais. O autor, Yuval Harari, alerta que, para resistir a essa colonização do espaço interior pelas corporações e governos, é essencial que as pessoas desenvolvam um alto nível de autoconhecimento. Ele propõe que a consciência, a capacidade de entender nossos próprios pensamentos, sentimentos e desejos, é a chave para preservar nossa liberdade em um mundo cada vez mais moldado por forças externas. Tecnologia, ética e cooperação global. O avanço tecnológico é um dos temas centrais do livro, e na conclusão, Harari enfatiza como ele redefine os limites do possível e do ético. A inteligência artificial e a biotecnologia apresentam um potencial extraordinário para melhorar a vida humana, mas também ameaçam aprofundar desigualdades e criar formas inéditas de opressão. Ele nos lembra que, sem regulamentações claras e uma visão ética global, essas tecnologias podem transformar sociedades em sistemas distópicos. Harari argumenta que problemas globais exigem soluções globais. A mudança climática, as pandemias, o terrorismo e os avanços tecnológicos são desafios que transcendem fronteiras e requerem cooperação internacional. Contudo, ele observa com preocupação o ressurgimento do nacionalismo e do populismo, que frequentemente rejeitam abordagens colaborativas. Nesse contexto, Harari defende que precisamos superar divisões artificiais
e reconhecer a interdependência entre as nações e povos. A busca por propósito em tempos de incerteza. Um dos pontos mais importantes da conclusão, pessoal, é a reflexão sobre o propósito humano em uma era onde as antigas fontes de significado, como religiões e ideologias, estão perdendo sua força. Harari argumenta que o avanço da ciência, por um lado, expõe a fragilidade das narrativas tradicionais, mas, por outro, não oferece um substituto emocionalmente satisfatório. Assim, muitos indivíduos se encontram em uma crise existencial buscando sentido em um mundo que não fornece respostas claras. O autor sugere que a resposta não está em retornar a mitos antigos ou criar novas ideologias totalizantes, mas em abraçar a liberdade de criar nossos próprios significados. Ele destaca que o sentido da vida pode ser encontrado no aqui e agora, em experiências humanas simples, como cultivar relacionamentos, buscar o autoconhecimento e apreciar a beleza do momento presente. Educação e resiliência. Harari conclui enfatizando o papel central da educação. Ele argumenta que, em um mundo onde as mudanças são rápidas e imprevisíveis, a habilidade mais importante é a resiliência, a capacidade de se adaptar e aprender continuamente. Em vez de preparar as pessoas para carreiras específicas ou para aderir a ideologias, a educação do século XXI deve focar no desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da capacidade de lidar com a incerteza. Além disso, ele destaca a importância de ensinar às novas gerações como discernir a verdade em meio à avalanche de informações e desinformações que caracteriza a era digital. A alfabetização emocional e a meditação, segundo o autor, são ferramentas poderosas para fortalecer a resiliência e a clareza mental diante dos desafios do nosso tempo. O papel do indivíduo no século XXI. No final, Harari reconhece que, embora os desafios do século XXI sejam imensos, cada indivíduo tem um papel crucial a desempenhar. Ele encoraja os leitores a não se sentirem impotentes diante das forças globais, mas a cultivar a consciência e a responsabilidade em suas próprias vidas. Pequenas ações, como estar atento ao impacto de nossas escolhas de consumo, engajar-se em discussões sobre ética tecnológica ou simplesmente praticar a empatia, podem contribuir para um futuro mais justo e sustentável. Então, a mensagem final do livro, em 21 lições para o século XXI, Harari não oferece um guia para salvar o mundo ou respostas fáceis para problemas complexos. Em vez disso, ele nos convida a questionar, refletir e agir com responsabilidade. A lição mais importante que emerge de sua conclusão é que o futuro da humanidade dependerá da nossa capacidade de pensar criticamente, de cooperar globalmente e de permanecer conscientes em meio à turbulência. Em um mundo onde o poder está cada vez mais concentrado nas mãos de algoritmos e corporações, o autoconhecimento e a coragem para enfrentar a incerteza são, talvez, as maiores armas que possuímos. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aqui do resumo desse livro aqui, que é show de bola, é fantástico. Eu fiz apenas assim uma pequena pincelada, né, um review superficial desse livro. Olha, ele é de leitura média a difícil, tá? Então, eu garanto a vocês que esse livro tem a resposta para muitas coisas que nós vemos hoje em dia, mas certamente, ao nos depararmos com isso, a gente não entende o porquê essas
questões estão sendo levantadas ou essas coisas estão acontecendo e se avolumando e formando um efeito bola de neve. Mas esse livro aqui traz determinadas respostas porque ele tem um pensamento amplamente global e universal através desse grande mentor aqui, Yuval Harari, que traz em suas considerações, nessas explanações aqui acerca dessas 21 lições para o mundo no século XXI, vai fazer você ficar de queixo caído quando você, auxiliado, guiado por esta obra aqui, começar a pensar acerca de certas coisas e ver, uau, poxa, eu não tinha visto por essa forma. Muito obrigado para você que ficou comigo até agora. Se for da sua vontade, deixe o seu joinha aqui no canal, compartilhe se você achar que alguém mais gostará desse tema e desse livro, ou até mesmo desse autor. Se inscreva aqui para você ficar sempre por dentro das novidades e das minhas postagens, que são de 2 a 3 vezes por semana. A gente vê review ou resumos de livros aqui no nosso canal. Sabe aquele livro, tá bom? Então, sendo assim, me despeço agora com esse belo livro, essa bela obra aqui do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI. Tá certo? Tchau, pessoal. Até o próximo.